A perspectiva do fim do mundo sempre assustou muito as pessoas. Os governos souberam capitalizar isso com muita propriedade ao longo da Guerra Fria, entre os anos 50 e 70. O fim do mundo era anunciado em filmes, livros, reportagens e até anúncios publicitários. Dizia-se que a sobrevivência do planeta estava a um toque do botão nuclear. Qualquer dos líderes mundiais, dos Estados Unidos ou União Soviética, hoje Rússia, poderia acordar com uma brutal indisposição intestinal, ficar irado com isso e detonar o globo num segundo. No cinema, filmes como O Planeta dos Macacos mostravam um mundo pós-bomba atômica, com macacos assumindo o papel de humanos e astronautas passando por lapsos temporais e desembarcando num futuro arrasador. As seitas pregavam a catástrofe como forma de ampliar o número de adeptos. Muitas conseguiram. Por aqui, tivemos uma chamada Borboletas Azuis. Em 1980, seus líderes afirmavam que o mundo se acabaria num dilúvio e que escapariam apenas aqueles que estivessem dentro de templos religiosos. Foi um corre-corre imenso no dia marcado. As igrejas ficaram cheias. Nesta época, eu era menino, tinha 12 anos e morava no Conjunto Saci, em Teresina, com minha mãe, tia e uma irmã. Li a matéria no jornal O Dia e confesso que fiquei muito assustado, como todos lá em casa. Minha tia Amália, que era muito religiosa, grudou-se no terço e fez centenas de orações num único dia. Minha mãe dizia que já era esperado diante de tanta devassidão. Minha irmã não falava nada, mas a gente notava em seu semblante que ela também estava ansiosa pelo desfecho daquela previsão maluca. No amanhecer do dia marcado, um domingo, havia muita agitação nas ruas do bairro. As pessoas seguiam em direção à igreja. O padre teve que armar algumas tendas no pátio e na praça e jogar água benta para abrigar tanta gente que temia afogar-se nas águas do dilúvio. Muitos haviam passado a madrugada inteira à porta do templo. Aquilo era o somatório de vários fatores. A ignorância era o principal deles. Não houve dilúvio nenhum. Soube depois que o movimento messiânico Borboletas Azuis fora fundado na Paraíba por um empresário chamado Roldão Mangueira de Figueiredo. Seus membros se vestiam de azul e branco. O número de fiéis caiu drasticamente após o fiasco. Eram 700, tornaram-se pouco mais de 60. Em 1991, como radialista, apresentei uma notícia no bloco internacional do programa jornalístico da Rádio São José dos Altos. Era a previsão de um pastor delirante dos Estados Unidos. Ele dizia que o mundo se acabaria em apenas um mês. Atribuía a desgraça ao modo desregrado como a humanidade estava se comportando, principalmente pelos assassinatos e corrupção desmedida. Houve um clamor generalizado em todo o município. Diariamente, recebia correspondências de pessoas me perguntando o que deveriam fazer para ir para o céu após a catástrofe. Houve gente que pensou até em se matar. Confesso que fiquei muito assustado com a repercussão da notícia. Maria de Fátima, que era amiga da família, me procurou para dizer que uma senhora chamada Alice, residente no bairro Tranqueira, estava se preparando para cometer suicídio. Ainda não tinha feito porque a Bíblia proíbe a prática, mas que quando os dias finais se aproximassem, ela não saberia como reagir. Talvez realmente se matasse. O prefeito me procurou para reclamar. Disse que a informação tinha levado pânico à grande maioria dos lares. As pessoas queriam se arrepender de seus pecados, mas não sabiam que penitência praticar. O padre me disse que estava recebendo centenas de confissões todos os dias. Fiquei pensando em como agir para desfazer toda aquela paranoia. Se alguém lhe conta uma mentira, o que você faz? Desmente, lógico, vai em busca da verdade. Decidi, então, adotar uma tática muito arriscada e que poderia comprometer seriamente a minha credibilidade como profissional. E se o mundo realmente acabasse? Bem, neste caso, nada mais importaria. Criei uma notícia com personagens fictícios. Coloquei na história um outro pastor, inexistente, para dizer que seu colega estava louco. Informei aos ouvintes também que o autor da previsão tinha sido internado num hospício e que cientistas do mundo inteiro haviam analisado suas previsões e constatado que ele cometera um lamentável equívoco, fruto de sua perturbação mental. O mundo não iria se acabar no mês seguinte, mas no século seguinte, ou quem sabe dali a 2 séculos. Inseri depoimentos falsos de líderes religiosos e até do Papa João Paulo II, dizendo que não havia nenhuma possibilidade das afirmações do tal pastor serem verdadeiras. Ocorreu um alívio imediato entre os populares. Ouvintes telefonavam para dizer que o pastor merecia pegar prisão perpétua. Houve quem defendesse até pena de morte para ele. Quanto à mulher que queria se matar, ela me encontrou um dia na feira e disse que já tinha escrito até a carta de despedida. Eu nunca mais
quis saber de apresentar informes sobre o fim dos tempos. Felizmente, entre mortos e feridos, escapamos todos.